Olá, meu irmão, minha irmã, muito boa noite a você, muito bem-vindo, bem-vinda à Escola de Formação Permanente de São João 23, em nossa reitoria de São Miguel Arcanjo, aqui na cidade de Arco Verde, na Diocese de Pesqueira, no estado de Pernambuco. Muito bem-vindo e bem-vinda você a mais uma aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na aula de número 18 e você vai dizer, já foram 18 aulas? Já, 18 aulas. 18 aulas que você, se perdeu alguma, você pode ir no nosso canal do YouTube, lá na playlist da aula do Catecismo da Igreja Católica, tem todas as aulas, desde a primeira até hoje, né? Registradas, para que quem perdeu algum conteúdo possa ver, ou quem já viu possa rever também, aprofundando alguns pontos da aula do Catecismo, e a gente possa então oferecer ao nosso povo esses conteúdos pertinentes ao Catecismo da Igreja Católica. Saúdo a você que está comigo já na transmissão, já iniciando a transmissão conosco, né? A você que está chegando, a você que está se ambientando em nossa escola de formação agora. Eu quero saudar a Lúcia de Fátima Torres, a Socorro Santos, a Graça, que está chegando também para a gente. Vou acompanhando aqui pelo Facebook as presenças de vocês, coloquem onde vocês estão, onde é que vocês estão nos acompanhando, nessas aulas sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós hoje temos a continuidade do que nós deixamos na aula de segunda-feira, desse parágrafo terceiro, dentro do ponto 3, a partir do número 535, sobre os mistérios da vida pública de Jesus. Nós vamos então acompanhando, mas antes vamos rezar, vamos pedir a luz de Deus para que a gente possa estudar. Sim, estudar é sempre importante, aprofundar os conteúdos, mas os conteúdos relativos à doutrina a gente estuda sob a luz do Espírito Santo de Deus. Por isso, lhe convido a fazer uma oração ao Espírito Santo neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos, portanto, nesta noite. Um abraço ao doutor Alexandre Pajeiro Guedes, conosco também. A Cida, que está lá em São Paulo, na Paróquia dos Bancários, está com a gente também nesta noite estudando. E assim vamos compartilhando também esta aula com outras pessoas no nosso canal, no seu Facebook. Você pode compartilhar a aula também, para que outras pessoas participem com a gente diretamente nesta aula no nosso Catecismo da Igreja Católica. Bom, então o que acontece? Nós estamos iniciando a terceira parte deste parágrafo. Eu estou no parágrafo número 3 da profissão de fé. E para a gente se localizar mais diretamente no nosso estudo, eu estou no ponto 535. 535. Nós estávamos segunda-feira falando sobre os mistérios de Jesus. E nós já vimos na segunda-feira passada que mistério, biblicamente falando, do ponto de vista da catequese da igreja, não é algo misterioso, oculto, não. A gente já viu que é algo que diz respeito à grandeza de Deus presente no meio da humanidade. Então, os mistérios da vida de Jesus, eles se dividem nos mistérios da infância, os mistérios da vida oculta de Jesus, aquele período que vai ali dos 13 aos 30 anos, onde a Bíblia faz um silêncio sobre as passagens da vida de Jesus. E hoje nós vamos ver os mistérios da vida pública de Jesus, que na verdade foram 3 anos onde Jesus viveu esses mistérios, e eles dizem muito de nossa fé.
dizem muito de nossa realidade. Quero saudar Neide Silva e quero saudar Eric Carlos Barbosa, que está conosco também nesta aula. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos, compartilhem nossa aula com seus amigos, para que outros também possam aproveitar dos conteúdos que estamos aprofundando com você. Vamos então falar sobre os mistérios da vida pública de Jesus. Eu estou no número 535. E o primeiro evento que se pode destacar na linha do mistério da vida de Cristo é o batismo de Jesus. Aqui a gente precisa entender que a vida pública de Jesus, ela começa de fato, como diz o catecismo, ela começa com o batismo de Jesus no Rio Jordão. Aí o catecismo começa a fazer uma diferenciação entre o batismo que João fazia, que era um batismo de conversão, e o batismo de Jesus. Há muitas perguntas em cima disso. Por exemplo, quando o catecismo diz que Jesus recebe o batismo e o Espírito Santo vem em forma de pomba e há uma epifania, uma revelação de Deus na pessoa de Jesus como Messias, Rei de Israel, Filho de Deus. E há muitas dúvidas que chegam na nossa compreensão de catequese. Por quê? Primeiro, precisamos purificar e compreender melhor qual é o sentido do batismo para nós em relação a Jesus. Vou simplificar. Numa palavra mais clara, por que Jesus foi batizado? Para quê? Se o batismo diz respeito ao pecado original, qual é o sentido de Jesus, que não tinha pecado nenhum, ser batizado? O catecismo vai nos falar sobre isso. No número 536, ele vai nos dizer que o batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Jesus deixa-se contar entre os pecadores. Numa palavra mais prática, para a gente poder entender, o batismo de Jesus existiu para ele inaugurar, dar início à sua missão messiânica como Filho de Deus no mundo. E esse batismo vem para confirmar exatamente que ele, vindo do seio da Trindade, é a imagem do Deus invisível, imagem do Deus Pai, pleno do Espírito Santo, portanto, agindo no meio do seu povo. O catecismo diz: Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e antecipa o batismo de sua morte sangrenta. Vamos lembrar que na cruz, do lado aberto de Jesus, quando o soldado colocou uma lança do lado do peito de Jesus para ver se ele tinha morrido mesmo, dali, diz São João, do seu lado aberto jorrou sangue e água. Sangue, a Eucaristia. Água, o batismo. Por isso que se diz com toda a propriedade que a igreja nasceu na cruz e foi confirmada em Pentecostes. Nasceu na cruz e foi confirmada em Pentecostes. Isso é importante que a gente tenha em mente para a gente entender claramente que a igreja não é uma realidade simplesmente mundana ou querida apenas pelo coração de um homem, mas o próprio Deus em Jesus assim a instituiu. E o batismo vem como que confirmar esta realidade. Ou seja, o batismo diz que Jesus aceitou, o catecismo diz que Jesus aceitou pelo batismo conviver no meio dos pecadores. E a esta aceitação responde a voz do Pai, que coloca todo o seu amor no Filho. No batismo de Jesus, abriu-se o céu, que o pecado de Adão havia fechado, diz o catecismo, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Há uma analogia feita aqui muito bonita. O céu que se abre tivera sido fechado pelo pecado de Adão. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a realidade de Adão, o primeiro Adão e o novo Adão, que é Jesus, a realidade do Antigo Testamento, do pecado da árvore,
né, da madeira, a gente comparou com a cruz. Então veja, o pecado de Adão fechou os céus para a humanidade. O batismo de Jesus abriu os céus. As águas que foram no Antigo Testamento, sinal de dilúvio, essas águas são santificadas, pairando o Espírito de Deus sobre as águas do batismo de Jesus. Então, há toda uma analogia e um sentido especial para a gente poder falar do batismo de Jesus em relação ao nosso. E aí, a igreja vai dizer no ponto 537, pelo batismo, nós, cristãos, somos sacramentalmente assimilados a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e ressurreição. A criança vai nas águas e sai das águas. Desce simbolicamente à morte e ressurge para uma vida nova. Essa simbologia litúrgica da igreja é muito profunda no batismo. O povo pensa que é só um pouquinho d'água na cabeça, pronto, botou água na cabeça e batizou. Não é esse o sentido, não, específico, não. É descer, é mergulhar nas águas, para dali sair das águas renovado com uma vida nova. Muito importante isto, para que a gente possa ter muita clareza em relação ao batismo que a gente tem. É preciso que a gente consiga responder por que é que a gente é batizado. Vamos passando adiante para o ponto 537 e a gente vai pegar aqui uma passagem que nos vem de Santo Hilário de Poitiers. Esse santo nós vamos trazer a sua catequese aqui, porque é muito importante. Eu quero saudar ainda a Jerusa Galindo Bezerra e a Maria Eudécia Almeida Tenório, que estão conosco também nesta aula. Bem-vindas, muito bem-vindas, permaneçam conosco nos nossos estudos. Vamos pegar então a passagem de Santo Hilário de Poitiers, que é no número 792, aliás, o número 537, perdão, o rodapé que é 792, ele vai dizer assim: pelo batismo, nós nos sepultamos com Cristo para ressuscitar com Ele. Vamos descer com Ele para sermos elevados com Ele. Vamos subir novamente com Ele para sermos glorificados nele. Isso São Gregório. Agora Santo Hilário. Tudo o que aconteceu com Cristo nos dá a conhecer que depois da imersão na água, o Espírito Santo paira sobre nós do alto dos céus e que, adotados pela voz do Pai, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Esta é a grandeza do batismo. É curioso perceber que nós não temos a clareza tão grande quanto o batismo, e os católicos precisam entender que é daí que parte toda a nossa vida cristã. Hoje, se a gente comunga, hoje, se a gente se confessa, se a gente se casa, se ordena padre, é o batismo que provoca isto. E aqui eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você sabe a data do seu batismo? Vamos tentar recuperar isso, tentar buscar essa data do batismo. Muita gente não sabe a data do batismo, nem procura nem saber. E é um dia tão especial, tão importante para a vida da gente, tão importante para a vida de cada cristão. Então, nós estamos falando da primeira situação do mistério da vida pública de Jesus, o batismo de Jesus. Agora eu chego à resposta que deve ser dada. Jesus foi batizado não porque precisasse nem porque tinha pecado, mas ali ele inaugura, inicia a sua vida e a sua missão como servo sofredor e como filho de Deus. Como que dando a entender a nós que toda pessoa batizada é chamada a assumir uma missão no mundo. E Deus coloca cada pessoa num lugar diferente, com situações diferentes, com realidades diferentes, mas que cada um, onde está, do seu jeito, do seu modo, da sua maneira como possa fazer, seja ali um sinal de Deus. Nós somos sinais de Deus no mundo. Somos chamados a ser isso. Aí você para e pergunta, puxa vida, mas então, como é que está essa situação aqui em casa
como é que está lá no trabalho, como é que eu vivo isso na minha convivência, na minha igreja, na minha pastoral, no meu grupo, com os meus amigos, com aqueles que me querem bem, que eu quero bem também. O que é que eu transmito para essas pessoas? Qual é a identidade de cristão e cristã que eu transmito? Esse é o primeiro ponto, então, da vida pública de Jesus, os mistérios da vida pública de Jesus que nos fazem pensar sobre a qualidade, mais do que a qualidade, sobre a consequência do batismo em minha vida. Eu fui batizado por qual razão? Aí nós vamos passar agora para um segundo momento, a partir do ponto 538, que é a tentação de Jesus. Aqui isso dá pano para manga, porque quando fala em tentação, o povo pensa logo do diabo, né? Vai pensar logo do diabo. Toda pessoa, quando for falar de tentação, é coisa do diabo. Vamos aprofundando o que o Catecismo nos diz e vamos comentando essas realidades aqui. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após o seu batismo por João. Aqui, esse texto faz parte dos textos usados na quaresma, né? No início da quaresma, no tempo quaresma, o deserto como lugar inóspito, como lugar de fato inabitável, que é árido também. Então tem algumas analogias a serem feitas. Jesus, depois do batismo, vai para o deserto e fica ali 40 dias jejuando e é tentado pelo diabo, que supostamente imagina que Jesus está fraco e por isso pode tentá-lo. Qual é a relação que existe entre o batismo e as tentações? Uma pessoa batizada, ela possui em si o Espírito Santo de Deus, certo? Então a primeira coisa que a gente observa e percebe de fato é que uma pessoa batizada possui o Espírito Santo de Deus. Muita gente nem liga para isso, nem dá a mínima, nem se dá conta de que de fato possui o Espírito de Deus. Porque se desse conta disso, daria mais espaço a que o Espírito agisse em cada pessoa. Muita gente fica chamando, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. O Espírito de Deus nos foi dado no batismo, mora em nós. Eu vejo muita gente, vem Espírito, vem. Ele mora em nós. Hóspede de nossas almas, diz o canto da igreja. Ele é aquele que habita dentro de nós. Então, as tentações, elas entram aí no contexto das possibilidades que existem de cometermos pecado, mas na linha de uma palavra chamada concupiscência, das possibilidades que existem de cometermos pecado. Mas não vamos aqui ficar numa paranoia esquisita, olhando para todo lado e vendo que o diabo está aqui, que o diabo está ali, está ali, está aqui, está aqui. Calma aí. As tentações existem nessas possibilidades. O mal nos persegue, se nos acompanha assim, mas não vamos ficar aqui feito doido, achando que o diabo está em todo canto, que está aqui nessa mesa, está nesse livro, está não sei aonde, tenha cuidado. Calma. Em nós habita o Espírito de Deus. Jesus é tentado pelo diabo. E os evangelistas, diz o texto, marcam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, já falamos disso, ficou fiel enquanto o primeiro Adão sucumbiu à tentação. O Catecismo diz, Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto. Jesus se revela como servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso, Jesus é vencedor do diabo. Então, uma forma, preste atenção nisso aqui agora, uma forma de vencer as tentações é a obediência a Deus. Muita gente fica procurando reza disso, reza daquilo, para expulsar o diabo, expulsar o mal. Uma forma de vencer as tentações
é a obediência a Deus. Deus aqui, o mal aqui. Ele em primeiro lugar, ele acima de tudo. Isso é muito importante que a gente possa ter ideia muito clara mediante as tentações. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, a obediência suprema de seu amor filial ao Pai. Então a tentação, nós não vamos ver a tentação aqui pelo lado do diabo. Aliás, é uma coisa impressionante como tanta gente católica hoje dá tanto espaço a falar do diabo em meios de comunicação, televisão, rádio, tudo que é coisa. Nunca vivemos um tempo de tanta propagação, tanto falatório sobre o diabo, sobre o demônio, sobre o Satanás, o encardido, sei lá o quê, tantas coisas que tem. Nunca vimos tanta gente preocupada com isso. A nossa preocupação, mais do que nos preocupar com o diabo, que o diabo está aqui, está ali, está tentando, está fazendo isso, a nossa preocupação primeira é saber se a gente está fazendo a vontade de Deus na vida da gente. Se a gente está seguindo aquilo que Deus deseja de nós. Se a gente está seguindo aquilo que Deus deseja de nós. Porque isso implica necessariamente numa obediência. Audire. Dar ouvidos àquilo que Deus nos fala. Mas, padre, como é que eu sei que Deus fala? Ué, você tem a palavra de Deus. Você tem Jesus falando. Se a gente for imaginar que Deus vai falar por voz do além, poucos que podem ter esse privilégio. Mas Deus falou a partir de Jesus. Tudo que Deus queria foi Jesus que trouxe para dizer. Tudo que Deus pensava, pensou em Jesus. Tudo que Deus tinha para dizer ao mundo, disse por meio de Jesus. Eu não sei porque que o povo ainda fica esperando uma voz do além falar alguma coisa. Jesus trouxe um projeto de vida completo para nós sermos felizes. Se a gente se esforça para seguir o que Ele diz. Agora, o que acontece é que muita gente não lê a palavra de Deus, não lê a Bíblia e fica criando maquinação, certas maluquices até, a respeito do diabo, que o diabo está aqui, que está ali, que é isso, que é aquilo, que é o encardido, que é não sei o quê. Leia a palavra de Deus. Eu acabei de dizer, em nós habita o Espírito Santo, portanto não tem por que estar com essa agonia de diabo para lá e para cá. O padre está negando o diabo? Não estou negando que o diabo existe de forma alguma. Existe. A Bíblia conta isso. O Catecismo da Igreja nos fala disso. Mas não é porque ele existe que eu vou aqui fazer da minha pregação como padre, ter como bandeira da minha pregação o demônio. Seria absurdo uma coisa dessa. Seria absurdo toda pregação minha, eu agora estou falando que o demônio faz isso, o demônio fez aquilo, o demônio está afastando não sei quem, está isso, está aquilo. Não. Há quem esteja dizendo, por exemplo, agora nesse período, que o demônio está no meio das campanhas políticas. Pode ser que esteja dividindo pessoas, afastando pessoas. Mas a nossa pregação não é por causa do demônio. Eu não prego falando em demônio e nem vou exaltá-lo, perder o tempo de uma pregação minha falando de demônio. Quando Deus, em sua infinita misericórdia, é muito mais poderoso. Aliás, o demônio não tem poder nenhum, o demônio tem só astúcia. Quem tem poder é Deus. Então, Jesus venceu o tentador, né? Vai dizer o catecismo aqui do ponto 540. Não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, sem nunca pecar, diz a carta aos Hebreus. A igreja se une a cada ano, durante os 40 dias da quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. O deserto é lugar de silêncio, de recolhimento. Daí vem a quaresma que a gente faz. Na quaresma a gente fica no silêncio, fica no recolhimento. A gente se recolhe na quaresma. Bom, esse é o segundo mistério da vida pública de Jesus. Para você que está chegando e que perdeu as aulas passadas, a gente está trabalhando no Catecismo da Igreja Católica, dentro do credo, fazendo a nossa profissão de fé. Deixa eu voltar aqui para lhe situar.
fazendo a profissão de fé, nós estamos no credo estudando os conteúdos relativos ao parágrafo 2º que diz: foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. E aí nós seguimos em frente e estudamos, chegando ao capítulo 3º, parágrafo 3º, que fala sobre os mistérios da vida de Cristo. Eu estou agora mesmo no ponto 541, se você tem esta edição do Catecismo, a pequena ou a grande, não importa. Eu estou no ponto 541 e nós vamos sempre lendo e discutindo aqui as questões. Você pode também mandar suas perguntas pelo Facebook, pode sim, pode mandar suas perguntas, que tiver dúvida a respeito dos assuntos que estamos tratando aqui. Vá fazendo suas perguntas e a gente vai tentando dirimir aqui. Aqui eu tenho Janaína Melo, que já nos disse que o seu batismo foi em abril de 73, foi o Frei Jerônimo que a batizou. Neda Oliveira disse que o batismo foi no dia 14 de março de 67. Maria José Melo disse que o batismo foi dia 15 de abril de 51 e quem a batizou foi o Frei Guido. Importante isso, eu fiz agora há pouco o desafio, se você sabe qual é a data do seu batismo. Aqui estão algumas respostas chegando, então, nos nossos ouvintes, nossos alunos que estão nos acompanhando. Vamos para o terceiro mistério da vida de Jesus, que diz respeito necessariamente ao reino de Deus. Aqui a gente precisa parar e entender algumas coisas. Antes disso, quero mandar um abraço, meu querido Berg Sena, cantor da Catedral, que está com a gente aqui, lá de Pesqueira. Um abraço, querido, Deus o abençoe. Nós estamos falando, então, dos mistérios da vida de Jesus. E aí entra a questão do reino de Deus. A compreensão do reino de Deus é assunto que tem dado muito o que falar nas igrejas católicas e evangélicas. Quando a gente fala em reino, a gente pensa logo em coisa grande, suntuosa, gente rica, poderosa, o rei que manda nos escravos, etc. Toda aquela coisa. A gente chega logo na cabeça da gente, toda a pompa, todo o glamour, o luxo, etc. Bom, aí eu pergunto se de fato é isto ou não. Aí a gente vai para a Bíblia e vê que Jesus, depois do batismo, logo que foi batizado, começa a sua pregação. E a primeira pregação de Jesus foi: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertam-se e creiam no Evangelho. Preste atenção nisso aqui para ver nós como igreja, onde é que nós estamos. Veja, são 4 frases interessantes. Primeira, o tempo se completou. Ou seja, tudo que tinha sido anunciado no Antigo Testamento, em Jesus foi vivenciado. Então, o tempo se completou. A partir de Jesus, um novo tempo se inaugura, uma nova realidade começa. Ele veio para confirmar tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus, biblicamente falando, tem várias formas de a gente explicar o reino de Deus, mas uma das mais plausíveis é exatamente que o reino de Deus é o próprio Jesus no meio da gente. Está próximo de nós. É aquele que se aproxima para trazer e instaurar no meio do seu povo, no meio do povo de Deus, o reino. Então, o tempo se completou, sim. O tempo da antiga aliança, o tempo do passado, o tempo do Antigo Testamento se completou. O reino de Deus está próximo. Agora vem a questão mais séria. Jesus vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Se você prestar atenção a esta frase, você vai perceber uma coisa muito curiosa. Não era para ser, por exemplo, creio no Evangelho e se converta ou não? Por que Jesus não fez o inverso da situação? Por que ele não inverteu a frase? Vamos entender. Primeiro a gente precisa entender a dinâmica de conversão. Qual é a dinâmica da conversão? Há muita gente por aí distorcendo situações acerca da conversão.
Conversão não é ato mágico, não é data marcada, não é evento que tem dia e hora certa para acontecer. Conversão é ato contínuo de mudança de vida. Converter-se não diz respeito a uma hora, ou um momento, ou um dia. A gente escuta muita gente dizer isso por aí afora, em igreja protestante, igreja católica. Eu me converti dia tal. Não, senhor, não, senhora. A conversão é ato contínuo. Por isso que é preciso primeiro se converter, mudar de vida, para depois crer no Evangelho. Porque tem muita gente hoje que crê no Evangelho, mas não está convertida. Essa é uma questão séria. Muita gente que crê no Evangelho, mas não está convertida, porque inverteu a situação em relação a Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, ajeite a vida, aprume o passo, ponha-se em ordem e depois creia no Evangelho. Parece uma frase muito comum que a gente escuta, inclusive quando a gente vai receber as cinzas, o padre, o ministro vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Veja que é um processo que acontece. Há muita gente que crê no Evangelho se dizendo convertida sem estar. E há muita gente se achando convertida, precisando se converter todo dia. É por isso que muitas vezes a gente escuta na igreja: mas fulana vai para a igreja e cada vez pior. Porque o problema não é vir à igreja. A questão não é vir para a missa. A questão não é ouvir a palavra de Deus. A questão é se converter primeiro. Percebe a diferença qual é? Percebe que há pessoas que invertem os métodos, invertem os passos? Pode vir para 10 missas, pode comungar em 10 missas, 20 missas, 30 missas, pode vir todas as missas. Pode ter todas as práticas devocionais. Pode até crer na palavra de Deus, mas não se converteu, não adianta. E isso passa por um processo contínuo de mudança. Isso não é uma coisa que se diga: foi hoje, dia tal, tal hora, em tal lugar que eu me converti. Não! Vou me convertendo, né? Vou me convertendo, vou me moldando, vou me ajustando, vou enfim, buscando compreender o que Deus quer de mim e tentando fazer aquilo que Ele deseja de mim. Vamos ver quem mais gente mandou aqui a data de nascimento? Dona Lúcia disse que foi batizada no dia 8 de dezembro de 57. Quero saudar Sandra Maria, que está com a gente. E Graça disse que foi batizada no dia 23 de outubro de 56. Importante saber a data do batismo. A data do seu batismo. Estou aqui desafiando os nossos alunos que estão conosco pelo Facebook, principalmente, a dizerem a data do seu batismo. Vocês sabem a data do seu batismo. Alguém está pesquisando por aí, buscando, etc. A gente está falando, então, dos mistérios da vida pública de Jesus, e aqui está a questão do reino de Deus. Jesus está no centro do congraçamento das pessoas na família de Deus. Convoca todos e vai fazer este anúncio do reino. É um dos mistérios, inclusive luminosos da igreja, né? É o anúncio do reino de Deus. Todas as pessoas são chamadas a entrar no reino. Como é que a gente faz parte do reino de Deus? Aí você apaga todas as imagens que você tem de reinos desse mundo, de luxo, de pompa, de rainha, de coroa, de não sei de quê. Apaga essa imagem, porque Jesus não veio para isso. E começa a substituir esses registros de rei, de poder, de rainha, de súditos, isso. Começa a substituir isso aí por atitudes de caridade, de bondade, de seguir a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de rezar. Tudo isso é substituído. Aí o reino vai acontecendo, né? E se realiza no meio de nós. Ele foi anunciado em primeiro lugar aos filhos de Israel, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica,
lá com base no Evangelho de São Mateus, do capítulo 10. Foi anunciado aos filhos de Israel o reino messiânico destinado a acolher os homens e mulheres de todas as nações. De todas as nações. Para ter acesso ao reino, é preciso acolher a palavra de Jesus. Aí que está. Aí que está. Olha, porque fazer isso aqui, ó, pegar a palavra de Deus, botar debaixo de braço, pegar a palavra de Deus, sair pela rua pregando, é fácil. Acolher a palavra, toda vez que eu falar de palavra, não pense que é livro, não. É Jesus. O verbo que se fez carne. Palavra que virou gente. Palavra que veio no meio de nós como gente. É preciso, em primeiro lugar, acolher a palavra de Deus. E aí o catecismo cita um texto da Lumen Gentium no capítulo 5º. Deixa eu pegar aqui no Compêndio do Vaticano II, a Lumen Gentium no capítulo 5º, só para a gente se situar. Você tem no seu catecismo, mas eu quero pegar aqui no original do Vaticano II, na Lumen Gentium, que é Lumen Gentium, capítulo 5º. É isto? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vai dizer o seguinte, Lumen Gentium, capítulo 5º, ou ponto 5, aliás, não é o capítulo 5º, a Lumen Gentium, no ponto número 5, vai dizer o seguinte: o mistério da Santa Igreja manifesta-se na fundação da mesma. O Senhor Jesus deu início à sua igreja pregando a boa nova, ou seja, a vinda do reino de Deus, prometido havia séculos das Escrituras. Este reino manifesta-se claramente aos homens nas palavras, nas obras e na presença de Cristo. Aí vem o texto que está no seu catecismo, nesse ponto 543. A palavra do Senhor é comparada à semente lançada ao campo, aos que a ouvem com fé e pertencem ao pequeno rebanho de Cristo, acolheram o reino de Deus. E então a semente germina por virtude própria e cresce até o tempo da colheita. Também os milagres de Jesus comprovam que o reino de Deus já chegou. Entretanto, antes de mais nada, o reino manifesta-se na própria pessoa de Jesus, Filho de Deus e Filho do homem, que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o catecismo dá algumas imagens, fazendo como que uma analogia aos sinais do reino de Deus. Percebeu o que é? É como uma colheita. A gente semeia muita coisa e depois vai saber o que vai colher, se é coisa boa, se é coisa ruim. O reino de Deus é assim, acontece com a nossa participação. E vai o ponto 544 dizer o seguinte: o reino pertence aos pobres e aos pequenos, ou seja, aqueles que acolhem com coração humilde. Pobre e pequeno aqui não é aquela criatura desprovida de bens materiais apenas. Na verdade, todos nós somos pequenos diante de Deus. A pobreza aqui não diz respeito somente à questão material. Quando o catecismo fala que o reino é acolhido por aqueles que são pobres e que têm o coração humilde, e aí quando Jesus vai dizer, deles é o reino dos céus, ou seja, das pessoas que reconhecem que precisam de Deus e querem ser cooperadores dele na missão que Jesus deu para espalhar para o mundo o amor, esses são operários do reino, são pessoas pobres e humildes de coração, o reino de Deus é deles. Aqui não é uma questão somente de pobreza material, não é só uma questão de pobreza material, é uma questão que está ligada a muito mais do que isso. Aos pequenos, diz o catecismo, o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e entendidos. Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, conhece a sede, conhece a indigência. E ainda mais, Jesus se identifica com os pobres de todos os tipos e faz
do amor ativo para com eles, a condição para se entrar no seu reino. Catecismo da Igreja Católica. Por isso que o reino de Deus acontece na simplicidade. O reino de Deus não acontece em lugares ostensivos, em situações de ostentação, de forma alguma. Tanto é que Jesus, quando fala de caridade, ele fala que a mão direita nem sequer veja o que a esquerda está fazendo. Faça tudo em segredo, ocultamente, e o teu Pai que vê em segredo vai te dar a recompensa. Então, minha gente, o reino de Deus é muito mais simples do que a gente imagina. Acontece nas coisas pequenas e simples. Não vem ostensivamente, não é um reino como a gente está acostumado a ver, de palácios, de grandes riquezas. Basta ver a coroa que Jesus teve na cabeça. Que qualidade foi. Então, este momento do mistério da vida de Jesus é muito importante que a gente compreenda, porque a igreja, ela é como que sinal deste reino de Deus. É aquela que é chamada na evangelização a construir o reino. E construir o reino significa promover atitudes e ações que denotem claramente o amor de Deus no mundo, nas pessoas. Importantíssimo ver esta realidade do reino de Deus. Por isso Jesus convida todo mundo para vir à mesa. Convida para vir à mesa. Venham para cá, para a mesa. Não é a justos que eu vim chamar os pecadores, disse Jesus. Convida todo mundo à conversão. Sem essa conversão não se pode entrar no reino de Deus. Depois, em palavras e ações, mostra a todos a infinita misericórdia. Vai falando então o catecismo da ação de Jesus e o esforço dele para implantar o reino de Deus, para que conhecessem o reino. Como o reino era muito profundo, e é muito profundo, Jesus usa de um recurso literário chamado parábola. Histórias contadas para falar do reino. Mas não confundamos aqui o reino de Jesus com reinados humanos e mundanos. Quando, de domingo agora 8, próximo domingo agora 8, nós vamos celebrar a solenidade de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Perceba, nas paróquias, nas comunidades, qual é a concepção que as pessoas têm de Jesus como Rei. Perceba nas liturgias que são feitas, nas maneiras como são celebradas esta solenidade que encerra o ano litúrgico, perceba como é que as pessoas querem celebrar Cristo Rei. Normalmente, de modo pomposo, ostensivo, muito luxuoso, muito isso, muito aquilo. O reino se dá na simplicidade. Isso não quer dizer que a gente vá vulgarizar e banalizar a liturgia, de forma alguma. Mas depende muito da ótica que eu encaro Jesus como Rei. Até onde eu vejo Jesus como o Rei, aquele que trouxe o reino de Deus e o implantou na terra a partir do amor e da misericórdia, e até onde eu vejo Jesus como aquele que manda na minha vida em tudo e faz tudo, e é aquele que é o soberano, poderoso, todo-poderoso, e está lá em cima e não se preocupa com a gente. E se a gente andar fora da linha, ele passa para Deus a história e Deus nos castiga. Muita gente tem essa visão, que Jesus fica ali junto de Deus como que uma realidade para ver quem está fazendo o que está errado e dizer, ó, castiga ali. Não é esse o reinado. Não é esse o rei que a Sagrada Escritura nos aponta. Nem do Antigo Testamento, prefiguração de Jesus, muito menos do Novo. E o Catecismo segue falando sobre os sinais do reino de Deus. Milagres, prodígios e sinais, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. E aí mostra alguns deles que Jesus é o Messias anunciado. Convida Jesus a todos a crer nele, para que tenham fé. E os milagres são exatamente para mostrar a todos que o reino de Deus acontece mediante a força do amor. Jesus não precisava fazer milagre para aparecer, para ser visto. Não era necessário fazer. Quando acontece, primeiro, acontece por causa da fé das pessoas. Elas vão e se aproximam dele, pedindo.
E quem pede, pede porque sabe que Deus pode. A gente não ia pedir uma coisa a uma pessoa se a gente não soubesse que tem a possibilidade dela ter e de nos ceder. Quem se aproximou de Jesus e pediu a ele alguma coisa, pediu porque sabia que ele podia fazer. E aí acontece o milagre, que São João chama de sinais, no seu evangelho, chama de sinais. Aí acontecem os milagres, Jesus libertando as pessoas dos males terrestres, diz o catecismo, como fome na multiplicação dos pães, como injustiça na moeda do César, do imposto a César, como doença e como morte, em tantos casos da Sagrada Escritura. E vai dizer, Jesus operou sinais messiânicos, ou seja, eram sinais do reino de Deus. Eram sinais de que o reino estava ali, e o reino é ele. A presença de Jesus denota claramente a existência do reino. Por isso, a sua presença, os seus milagres, os seus sinais, são para isto. São para isto. Vai dizer o ponto 549 do nosso catecismo. Jesus operou sinais messiânicos. No entanto, não veio para abolir todos os males da terra, como muita gente acha que tem que ser, mas para libertar a humanidade da mais grave das escravidões, a do pecado, que causa empecilhos, a vocação de filhos e filhas de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Isto. Na cabeça de muita gente, que lê a Bíblia de trás para frente, parece, vai dizer que Jesus veio aqui para acabar com todos os males do mundo. E porque não acabou, não podia ter acabado com todos os males do mundo, há quem faça esse tipo de pergunta, por desconhecimento bíblico profundo. Profundo. E aí, vamos para o ponto 551, que são as chaves do reino. Aí entra um problema de igreja católica. Aqui nós precisamos entender, e eu creio que nós vamos continuar esse assunto também na próxima aula. Por quê? Porque é assunto que vai começar agora, mas certamente vai precisar de mais uma aula para isso. A dimensão da igreja católica, as chaves do reino. Há muita ideia distorcida sobre a igreja católica. Este livro que eu tenho aqui na minha frente, aqui é a Bíblia, a Palavra de Deus, e este livro que eu tenho aqui na minha frente, este livro aqui, é o compêndio do Vaticano II. O que é o compêndio do Vaticano II? O livro que tem todos os documentos da Igreja do Concílio Vaticano II, de 62 a 65, quando a Igreja modificou a sua forma de ser e agir no mundo, abrindo-se para o mundo em diálogo com a humanidade e apresentando-se como aquela que de fato é a que veio para evangelizar e trazer o reino presente no meio de nós. Nesse livro aqui, existem as visões da igreja, as concepções de igreja. A Lumen Gentium, que é esse documento que a gente estava lendo agora, que é chamada Luz dos Povos, que é sobre a igreja em si, não é? A Lumen Gentium que está aqui, deixa eu pegar só o começo da Lumen Gentium, que começa exatamente de um modo muito bonito, não é? A vocação universal à santidade na igreja. Esse documento aqui, a Lumen Gentium, todo católico deveria lê-lo para ter uma ideia do que é a igreja católica. Tem na internet isso aqui, você pode encontrar, aqui são todos os documentos, decretos, constituições, está tudo aqui, mas você pode encontrar um a um na internet separado. A Lumen Gentium, que é o documento sobre a constituição hierárquica da igreja, e em especial o episcopado, esse documento aqui fala de fato o que é a igreja católica. E muita gente está achando que igreja católica é outra coisa. Nós vamos entrar nesse assunto, repito, eu creio que não dará para terminar hoje, mas a gente segunda-feira vai continuar esse assunto ainda, porque o catecismo desse ponto 551 fala das chaves do reino. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para participar de sua missão. E lhes dá
participação em sua autoridade. Permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, porque Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Jesus dirige a sua igreja por intermédio deles. Preste atenção nisso, porque eu vou chegar a tocar em assuntos muito delicados, a pontos muito delicados de católicos que estão dentro da igreja, mas não são igreja. Católicos que estão dentro da igreja e que falam mal de sua igreja. Católicos que estão dentro da igreja e que falam mal dos bispos, que falam mal da CNBB. Católico que está dentro da igreja, que não honra a sua igreja, que faz a sua igrejinha particular, seu mundinho de igreja. Eu vou falar sobre isso, porque é necessário que a gente aprofunde, à luz do catecismo da Igreja Católica, qual é a concepção que eu tenho de igreja. Isso eu vou falar a partir do clero, de nós padres, porque não adianta a gente falar do povo simplesmente, quando nós também somos igreja. Quando nós, sacerdotes, somos aqueles escolhidos por Jesus para tocar para frente o projeto do reino, somos nós que temos que primeiro testemunhar essa igreja presente no mundo. Mas a gente tem encontrado com muita frequência muitos católicos falando mal da igreja, inclusive em redes sociais, desinformados, aquilo que o Padre Zezinho vai chamar de católico sitiado, que é diferente de católico situado. Um católico situado, ele está dentro do contexto que sua igreja vive. Um católico sitiado é um católico que está afastado, fazendo seu mundinho de igreja ali, como se a igreja fosse coisas particulares. Muito importante a gente saber isso, o que é a nossa igreja e como caminhar com ela. Como caminhar com ela. A gente que é católico caminha com a igreja. Por quê? Porque a igreja é nossa mãe. E filho anda com a mãe. E filho vai junto da mãe. E filho defende a mãe. E se não puder defender, cale-se. Porque inimigos da igreja tem muitos lá fora. Mas, padre, se as coisas estão erradas, vá a quem estiver errado. E fale diretamente com a pessoa. Mas não abra a boca numa rede social para dizer o que não conhece. O último fato que a gente viu agora há pouco foi aquela questão do Papa em relação ao casamento dos homossexuais. Distorção completa da notícia, distorção completa do que o Papa falou. E foi assim de católico, em rede social, denegrindo a imagem do Santo Padre. Sem conhecer, sem saber o que estava falando, sem ler a notícia na sua fonte original no Vaticano, sem saber o que o Papa de fato disse, apenas movido por outras mídias que são contrárias a diversas à igreja e desceram além na igreja, os católicos foram na onda e compartilharam notícias falsas, estão inclusive em pecado. Pela igreja estão em pecado. E de repente parece que eu vou na onda de quem me chegar com a primeira notícia da igreja que chegar. Não. Se trouxerem uma notícia sobre a minha mãe, a respeito da minha mãe, se for uma coisa negativa, eu vou primeiro saber de onde veio, quem disse, soube por quem, de onde partiu essa história. É assim que a gente faz, quando a notícia ruim sobre alguém nosso chega, a gente vai atrás buscar, não sai publicando em rede social, não. Mas tem um bocado de católico nessa linha. Não olha nem de onde veio a notícia. Eu vi gente compartilhando, ministros compartilhando coisas de fake news a respeito da Igreja Católica. Tem que ser chamados. Tem que ser chamado pelos seus padres. Nós somos pastores também para corrigir o nosso povo naquilo que a gente perceber que está fugindo ao contexto do rebanho. Não dá para ser católico desse jeito. Não é que a gente vai acobertar as coisas. Não é que agora passa a mão em cima, está tudo ok. Não. Mas se há alguma coisa errada, chama-se e vai-se a quem de direito. Mas não joga na rede social. Sem ter certeza, não joga. Tendo certeza, mais ainda, que não se joga. Porque inimigo da igreja, minha gente, já tem muitos. Eu não preciso ser mais um, não.
Eu não preciso ser mais o inimigo da igreja. Já tem muitos. Já tem muitos. Então esse capítulo vai falando para nós sobre essas realidades, a partir da constituição do reino de Deus dentro da questão das chaves do reino. É um capítulo, é um tópico que vai falar sobre Pedro, sobre os 12, sobre o colégio apostólico, sobre por que 12 apóstolos, por que exatamente estes. São assuntos que a gente vai deixar para aprofundar na próxima aula. A nossa aula tem sempre a duração de 1 hora. Então, são assuntos que a gente vai deixar pendente a questão das chaves do reino, a partir do ponto 551. Nós vamos continuar na próxima segunda-feira com as nossas aulas. Lembrando a você que a gente tem aula segunda e quarta, das 7 às 8 da noite. Certo? Das 7 às 8 da noite. Essas aulas sempre acontecem. Se você perdeu alguma aula, no nosso canal do YouTube estão as 18 aulas até hoje, essa foi a 18ª aula, vai ficar lá. Estarão as 18 aulas, você pode assistir também, se você já viu, quer rever, vai lá, se não, pode ir no canal do YouTube, acessar as aulas, deixar o seu like, ou compartilhar se quiser a aula, também pode ser. Lá está, da primeira até a 18ª, que é a de hoje. São 18 aulas até agora, do nosso catecismo da Igreja Católica, certo? Nas segundas e quartas-feiras, a gente está fazendo estas aulas com vocês. Eu quero só terminar a minha aula de hoje, cumprimentando ainda quem está com a gente aqui, Aleph Freitas, lá do bairro do São Geraldo, querido Aleph, que tive a graça de assistir ao seu casamento aqui na igreja, Raquel Brito, minha querida Raquel, Dona Lourdes Padilha, Sandra Maria e Felipe Nicolas está com a gente também aqui. Obrigado a você que esteve com a gente, seja no Facebook, seja no nosso YouTube. Eu quero lembrar ainda algumas coisas a respeito da caminhada de nossa escola. Quero chamar a atenção de você que é de equipe de liturgia, você que faz parte da equipe de liturgia, que é cantor, músico, leitor, comentarista, salmista, você que é ministro da palavra, ministro da Eucaristia, pastoral da acolhida, enfim, acólito, enfim. Todas as categorias que se envolvem com a liturgia. Nós vamos oferecer pelo nosso canal do YouTube e também pelo Facebook, nós vamos oferecer toda sexta-feira, a partir do dia 22 deste mês, um conteúdo que não é ao vivo, é uma aula, é um encontro que a gente faz, para ajudar as equipes de liturgia a preparar a celebração do domingo seguinte, certo? É um conteúdo que vai oferecer desde a índole da celebração, a temática, as leituras, pistas de reflexão para as leituras. Nós vamos oferecer cantos que podem ser cantados naquele domingo, sugestão de canto que pode ser cantado naquele domingo. Então a gente vai fazer, toda sexta-feira, vai ser postado um novo vídeo chamado Dia do Senhor Preparando a Ceia. Esta é uma nova programação da nossa escola, que toda sexta-feira a gente vai dar sempre esse conteúdo para a gente poder oferecer às equipes de liturgia esse suporte para preparar a celebração do domingo seguinte. Isso começa dia 22. O primeiro encontro nosso vai ser um estudo sobre o ano litúrgico e o tempo do advento, juntos, já que vamos começar um novo ano litúrgico. Depois o próximo vídeo será sobre o primeiro domingo do advento, depois segundo, terceiro, quarto, Natal, e aí vai. Cada celebração vai ter sempre um vídeo que vai dar pistas para você fazer, para você preparar a liturgia na paróquia, na sua comunidade, ou até em casa mesmo, se preparar para celebrar bem a missa dominical, que você sempre vai na sua paróquia, no seu lugar, tá bom? Eu quero terminar mandando um abraço para Rony e Cleiton. Rony, querido, Rony e Ana, nosso querido casal setorial, eleito e vai ser empossado no ano que vem, mas Rony e Ana, um abraço para vocês, querido, Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia nesta aula. Nós vamos terminando nossa aula de hoje, deixando o convite para você estar conosco na próxima segunda-feira em mais uma aula, 19ª aula do Catecismo da Igreja Católica. Estamos discutindo os assuntos do Catecismo. Lembrando a você que nós estamos usando esta edição do Catecismo. Se por acaso você tem, ou quer comprar, vai procurar em algum lugar, é esta edição aqui. Ela tem tamanho pequeno, tem tamanho maior, mas é a mesma coisa. Mas é esta edição do Catecismo da Igreja Católica que a gente está usando para estudar aqui toda segunda e toda quarta-feira.
Esse texto todo também tem em PDF na internet. Se quiser baixar para o seu computador, você baixa o livro na íntegra, todo em PDF para o seu computador, se você quiser, para ir acompanhando com a gente também, tá bom? Eu me despeço de vocês, deixando um abraço muito grande para todos, dizendo da alegria de poder ter estado com vocês nesta noite e fazendo o convite a que estejamos juntos na próxima segunda-feira em mais uma aula, na 19ª aula do nosso Catecismo da Igreja Católica. Para terminar, como sempre fazemos, suplico a bênção de Deus para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para aquilo que você deseja, para que essa bênção frutifique em muita graça e paz na sua vida e na sua família. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, desça sobre você como fonte de paz, esperança, alegria e saúde, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, muito obrigado pela companhia, fique com Deus.